Boa noite a todos que acompanham pelo nosso canal no Facebook. Nós queremos continuar nossos estudos sobre a oração. Nós estamos estudando uma pequena parte do livro do Rômulo Marinho, teólogo dominicano da Ordem dos Pregadores, que dedicou, das várias obras que escreveu, de alcance internacional, ele dedicou sobre escrever também sobre a vida espiritual, num livro muito grande, 2 tomos, que nós estamos estudando. Já são 11 formações que nós temos sobre esse livro, onde nós estudamos a natureza da oração, depois estudamos a oração particular e a oração litúrgica, a oração comum da igreja, e agora nós entramos na parte principal desse capítulo do livro, que é os graus de oração. Antes mesmo da gente entrar nos graus de oração, nós vamos fazer uma pequena introdução, para a gente ter um pouco do conhecimento de como a igreja, como isso era vivido na igreja no primeiro milênio, no início do cristianismo, e até chegar ao que a célebre doutora Santa Teresa de Ávila considerou nas suas obras, nos seus escritos, como sendo esses 9 graus de oração. É muito importante a gente conhecer um pouco a história. Então, a gente sabe que, como o Rômulo Marinho coloca para nós devemos a Santa Teresa de Ávila essa classificação mais profunda dos graus de oração, que até hoje, que até a data presente, nós temos. O Rômulo Marinho morreu em 2005. Então, essa obra foi escrita em 1954. Então, ele escreveu na obra dele que até aquela data não tinha aparecido nenhuma santa que tivesse acertado mais profundamente sobre essa questão dos graus de oração do que a Santa Teresa de Ávila. E ainda afirma, dificilmente aparecerá alguém que possa superá-la. A gente há de crer que realmente ele tem a razão. Apesar de que nós temos uma serva de Deus, uma santa que está surgindo aos poucos aí, a gente vai conhecer que é a serva de Deus Conchita, lá está em processo de canonização, e a obra dela é vasta, numerosa. Vamos ver o que a igreja, o que nos aguarda no futuro em relação a ela, mas ela trata de tudo, uma obra vasta, e de muito sobre espiritualidade. Nós tivemos algum contato com a obra dela, sobre questões de virtudes, questões de espiritualidade, o modo como ela trata os graus de oração, dividido como os tempos da estação do ano. Então, nós não sabemos ainda. O Rômulo Marinho ainda afirma que a Santa Teresa é mestra consumada. Nós cremos com a igreja, que a igreja declarou como doutora da oração. Mas essas coisas elas vão crescendo na vida da igreja. Então, vamos ver o que pode aparecer. Nós cremos que ela pode apresentar alguma coisa a mais, talvez, mas não vai sair dessa forma que a Santa Teresa colocou, e que o Rômulo Marinho coloca aqui para nós. Então, a Santa Teresa, dentro das obras que ela fala sobre a oração, nós temos o castelo interior, ou moradas, onde ela vai descrevendo o progresso da vida espiritual de uma pessoa ao redor da vida de oração. Então, ela descreve essa genial obra como que sucessivamente a alma vai crescendo, e a chave para esse mistério é a oração, a alma ir crescendo em torno ali da vida de oração. Então, para Santa Teresa de Ávila, como o Rômulo Marinho coloca para nós, os graus de oração coincidem com os graus da perfeição cristã. Não é nada diferente. Então, o desenvolvimento da vida cristã que passa pelas conhecidas vias, a via dos incipientes, dos proficientes, dos adiantados, ou via rogativa, iluminativa e unitiva, ou como está nas Sagradas Escrituras, o caminho, a verdade, a vida, ou como outros autores colocam para nós, chamando de o dia do temor, o dia da verdade, o dia do amor. Os 3 caminhos do itinerário da vida cristã, onde a alma vai de grau em grau, perpassando essas fases
da vida espiritual. Né? Então, a Santa Teresa, ela coloca uma magistral precisão, o desenvolvimento dos graus de oração dentro dessas vias, em que não ferem nada, não é aquilo que o que a igreja já tinha dito sobre isso. Não é? Então, esse fato da vida de oração, não é? Dos graus de oração, ele está desenvolvido dentro dos graus da vida cristã, já é algo que foi afirmado, inclusive no dia em que foi, acho que pela última vez, salvo engano, exumado o corpo da Santa Teresa de Ávila em 1914. E diga-se passagem que a Santa Teresa de Ávila tem o corpo dela espalhado por todo lado, porque todo mundo queria uma relíquia, então pegaram o dedo dela, braço, mão, coração, e exumou uma vez, outra vez, porque todo mundo queria. A primeira vez que abriram o caixão dela, foi feita a exumação, acho que algum tempo depois que ela morreu, o texto que eu li disse que exalava perfume, não é? E o corpo dela estava perfeito. Depois arrancaram o coração dela, porque nós temos o fato da transverberação do coração de Santa Teresa, aonde ficou conservado, tem até hoje conservado, o coração dela transpassado, não é? Por uma lança, um dardo de fogo de amor que abrasou. Não é? Então, por essa ocasião, dessa exumação, a 7 de março de 1914, o Papa Pio X, ele confirma, não é, essa razão teológica de que a intensidade de oração ela vai coincidir com a intensidade da caridade. Não é? Isso, a caridade que ele está falando aqui é a perfeição cristã, a perfeição da caridade. Todos os cristãos são chamados a viver. Inclusive está no Catecismo da Igreja Católica, nós somos chamados à perfeição da caridade. Então, a vida de oração ela coincide perfeitamente. Essa ideia da Santa Teresa de que os graus de oração eles estão perfeitamente em harmonia com os graus do desenvolvimento da vida cristã, depende do grau de intensidade da caridade. Não é? E aí o Papa vai afirmar isso nessa carta ao geral dos carmelitas, dizendo sim que aos graus de oração ensinados por Santa Teresa, não é? Eles representam muito bem tantos outros graus de superação, não é? De ascensão da alma em torno da vida cristã, não é? A perfeição da caridade. Então, por esse motivo, o próprio Rui Marinho fala para nós que seria arriscado, não é? Até temerário, alguém aparecer com outros graus de oração, porque poderia ser que fosse uma invenção, né? Dar uma nova classificação e inventar uma outra coisa. Então, pode ser que apareça, como eu coloquei no início, algum santo que venha falar dos graus de oração, mas serão esses graus, tratados com mais profundidade, como é praxe da vida espiritual. Né? Um santo vem, vive profundamente aquilo, outro vem, vive aquilo mais um pouco, e assim vai crescendo, né? o edifício da vida espiritual. Né? E aí o Rui Marinho vai dizer para nós que ele vai seguir, não é? Sem medo desse caminho, não é? Dentro das pegadas de Santa Teresa, porque ele sabe que fazendo assim, ele está persuadido, ele diz que fazendo assim nós estamos pisando em terreno sólido, terreno seguro. Não é? Bom, ele coloca para nós também que existe uma certa reprovação em relação a alguns teólogos que diz que a Santa Teresa ela teria usado demais o método psicológico. De fato, a obra, principalmente a obra Castelo Interior, se nós levarmos uma interpretação da íntegra, ele é um tratado de psicologia fora do comum, que considera a alma em todos os seus aspectos, ele considera o ser humano em todos os seus aspectos, não só uma parte comportamental, enfim, considera toda a psicologia humana até o nível máximo que ela pode chegar na união com Deus. Então, alguns teólogos, alguns críticos da obra de Santa Teresa diz que ela privilegia demais o método experimental, psicológico, em detrimento do método teológico. Não é? Aí o Rui Marinho vai dizer, não, realmente essa acusação, ela até procede, de algum sentido, não é? Mas aí ele diz, o que esperar de uma santa que, como uma velha castelana, né, ela quer ensinar a vida espiritual com uma linguagem simples para suas filhas, dentro do Carmelo. Não é? Então, ela não vai buscar a erudição teológica, até mesmo porque ela não era teóloga. Não é?
Ela é uma pessoa que experimentou profundamente uma experiência com o nosso Senhor, né? E por obediência ao padre, o padre diretor dela, né? Ela começou a escrever. Então, quando a gente lê as obras de Santa Teresa, ela sempre pede ajuda a Deus. Vale-me Deus, o que eu vou escrever agora? Mas aí ela começava a escrever e o Espírito Santo ia dirigindo a pena, né? Colocando aquela experiência, seguramente, dela no papel. Né? Então, essa ideia, né, do método psicológico, há uma crítica porque ele é um método mais indutivo, né, onde você faz, através de coisas particulares, chega a um conceito universal. E o dedutivo, você parte do universal para chegar a coisas particulares. Os dois são maravilhosos. Aí o Garrigou Grande, ele fala na obra dele, o Tratado dos 3 Dias, que a maravilha disso aí é quando você junta os dois. Né? Por isso mesmo, o Rui Marinho vai dizer para nós que a gente não pode, de maneira nenhuma, como teólogo profissional, ele falando, prescindir da obra de Santa Teresa, né, para tentar acertar o que seriam os graus de oração, justamente pelo fato porque ela teve uma vasta experiência da vida dela, também experiência de outras pessoas que ela acompanhou, que dificilmente alguém vai ter, dificilmente algum diretor de aula, dificilmente alguma pessoa que acompanha uma aula vai ter essa experiência que a Santa Teresa teve, por causa da proficiência dela, no sentido de acompanhar certas almas que ela acompanhou. Como ela mesma deixa claro, no caminho de perfeição, essas ideias. Né? Então, você querer, ele diz, criticar a santa com essa ideia de que ela não é teológica, a obra não é teológica, ele diz, cai por terra aqui, porque, de fato, ela quer ensinar, né, a trilha do caminho que leva para a vida de união com Deus, de forma simples, né, de maneira experimental, fazendo com que da própria alma da pessoa, através do autoconhecimento, ela vai crescendo de graus em graus e chegue a essa perfeição. Né? Então, cabe a um teólogo, ele diz, profissional, ele fazer as devidas relações entre tanto a questão teológica e a questão experimental. Né? E aí ele vai dizer para nós que a Santa Teresa, ela tem na sua obra uma experiência consumada de vida de santidade, que quem faz isso, quem prescinde da obra dela, para poder, então, deduzir algum aspecto da vida espiritual, certamente ele vai errar muito, né? Porque, de fato, quando a gente vai vendo assim, a obra dela toda, o caminho, principalmente o caminho de perfeição, o modo como ela vai descrevendo, as experiências que ela teve, não é? O modo como ela foi colocando a organização da obra dela, mostra profundamente essa experiência. E, na verdade, se a gente for pegar a obra de Santa Teresa e fazer uma comparação dela, principalmente as moradas, não é? Com o Evangelho, nós vamos ver que, principalmente, se nós pegarmos o Evangelho de São João, a gente vai ter uma surpresa, porque o Evangelho de São João é o Evangelho mais místico que nós temos dentro dos 4 Evangelhos. Né? O São João é magistral, ele já começa uma elevação tremenda. No princípio era o Verbo era Deus, tudo que existia era a vida nele, e ele se encarnou e veio no meio de nós. Enfim, ali tem uma transcendência, né, fora do comum em relação à vida espiritual. E o curioso é que quando o Evangelho vai crescendo, São João descreve que alguém manda, né, perguntar para São João Evangelista, quem és tu? E a gente faz volta disso em relação ao autoconhecimento. Então, quando a Santa Teresa vai descrever a vida espiritual, ela começa justamente desse ponto, que a gente não pode prescindir na vida espiritual do autoconhecimento. Isso é só um dos pontos que mostra a relação profunda que a obra, principalmente a Castelo Interior, de modo geral, a obra dela toda, mas esse, de modo especial, a relação que ele tem com os evangelhos. Não é? De tal ponto que, se a gente fosse pegar o pé da letra, na verdade, ela tem uma profundidade teológica fora do comum, apesar do método pragmático dela. Né? Mas o evangelho, a obra dela é o evangelho escrita por outras palavras, é isso que a gente quer dizer. Né? Então, não foi uma obra escrita somente, agora, isso não é a opinião minha, é a opinião de vários teólogos. Então, a obra dela agora não é uma obra apenas escrita para
o Carmelo, mas é uma obra que serve para toda a igreja, e não é à toa que, por isso, ela é doutora da oração. Não é? Então, o Rui Marinho chega a dizer que, nas suas experiências com as almas e com ela mesma, ela supera até mesmo o mestre consumado São João da Cruz. E olha que São João da Cruz é um grande místico, não é? E era teólogo, não é? Mas ele chega a dizer, o João da Cruz, ele até aperfeiçoa, de algum modo, a obra de Santa Teresa, mas a questão daquilo que é sui generis, né? Aquilo que de início tem na obra de Santa Teresa, é dela, é próprio do modo como ela escreveu, como ela sentiu, como ela acompanhou as almas, né? Aí, diante dessas colocações, não é, alguns outros teólogos dizem que a obra de Santa Teresa não tem validade a nível universal, porque ela se limita a transcrever as experiências dela. Então, não vale universalmente, porque ela está falando dela mesma, que negócio que é esse? Não dá para a gente pegar essas ideias dela e aplicar universalmente para todas as almas, né? E aí o Rui Marinho, a isso, ele coloca alguns pontos que, ao meu ver, é suficiente para declarar que quem pensa assim também está um pouco equivocado, né? Então, a santa, quando a gente lê o prólogo do Caminho de Perfeição, ela já coloca lá que o padre diretor dela, Domingos, alguma coisa, eu não estou tentando lembrar o nome do padre diretor dela, não estou conseguindo agora. Ele pede para ela escrever. Aí ela vai falando umas coisas, logo eu, não sei o quê, o padre deve ter me pedido isso, por causa da experiência que eu tenho em acompanhar almas até em estado elevado de santidade no meu tempo, no tempo dela, né? Ela descreve isso lá. Mais ou menos com essas palavras, ela diz, então, na verdade, ela tinha dons excepcionais, não é? Quando a gente vê a história de Santa Teresa, ela tinha, assim, qualidades e uma grande penetração psicológica, não é? Mas ela tinha a experiência de acompanhar outras almas, não é? Isso aí, para quem estuda a vida espiritual, para quem também é diretor espiritual, sabe que a experiência mostra, né, como deve ser a realidade. Isso faz parte, então, da vida de Santa Teresa. E aí o Rui Marinho conclui nessa parte dizendo que, então, na verdade, ela tirou da experiência de muitas pessoas aquilo que seria um conceito universal de espiritualidade, e dá, sim, para abordar a obra dela em termos universais. E, mais uma vez, não é à toa que ela é doutora da oração, por esse ponto de vista, não é? Então, não dá para reduzir a Santa Teresa como se ela estivesse escrevendo só a minha experiência, né? E aí, algumas pessoas que falam isso, alguns teólogos que têm teologia espiritual, usa a própria obra dela para falar isso. Quando ela diz, eu conheci uma pessoa que tinha tais e tais situações na vida dela, e esses teólogos interpretam que é ela mesma falando sobre ela, né? Então, é uma afirmação equivocada, porque se ler a obra, a gente vai perceber que ela realmente teve a experiência de outras almas, que nem sempre, quando ela falava isso, ela estava se referindo a ela mesma, né? Ela estava referindo à alma que ela acompanhou, não é? Então, a gente vai ver, poucas pessoas que têm essa penetração da experiência psicológica de outras almas. A gente vê muitos teólogos falando da vida espiritual de modo dedutivo mesmo, né? E aí você pega os princípios da teologia, e sempre os princípios da teologia, como eles são revelados, não tem erro neles, sempre vai dar certo, não é? A não ser que tenha algum erro de meditação de quem está meditando, né? Porque surgem as heresias, né? Mas os princípios teológicos, eles são todos válidos, porque é Deus que revelou. Então, sempre, de algum modo, a gente vai combinar em algo muito positivo, não é? Então, a gente precisa colocar Santa Teresa aqui no lugar dela, não é? A própria Santa Teresa fala para nós que ela não gosta de classificações estreitas, tipo, muito taxadas, né? Então, ela vai dizer, no começo do seu livro, As Moradas, que quando a gente fala de moradas, que são 7 moradas que ela vai descrever na alma, e ela compara a alma com um diamante cristalino, não é? E de vários, de uma brilhante, né? De um brilho intenso, a alma seria, ela compara isso,
E quando a alma está em estado de pecado mortal, é como se tivesse ali um grude, um pinche, um negrume sobre ela, sobre essa alma. Mas ela vai dizer que a gente não deve entender as moradas, né, tipo uma depois da outra, como se fossem empilhadas uma em cima da outra, né? Esse conhecimento da nossa própria alma. Porque a gente deve sempre considerar a nossa alma com plenitude, com grandiosidade, com largueza. Né? Então, não dá para a gente pegar a nossa alma e achar que ela é uma parte distante só. Ela vai dizer para nós. Então, importa muito que qualquer alma que tenha alcançado algum nível de oração, mesmo que seja pouco, né, ela não fique encurralada, ela não fique apegada a um modo só de rezar, a um modo só de estar na alma. Então, ela vai dizer que uma hora a pessoa ela pode se aprofundar na oração, um modo de conhecimento, um outro modo de oração. Então, de tal modo que a pessoa nunca reze do mesmo modo. A cada momento, a gente tem que estar crescendo na oração, estar rezando de um modo diferente, né? Então, ninguém, vai dizer o diretor espiritual, principalmente, né? Ninguém obrigue a que uma alma fique há muito tempo no mesmo aposento. Ela vai dizer que as almas são, essas partes das nossas almas são espécies de aposentos, né? Onde a alma vai entrando, e ali ela vai crescendo, ela vai, aos poucos, tendo um conhecimento de que, na verdade, no centro da alma está Deus. Então, ela vai dizer, são 7 moradas, não é? E na última morada, na sétima morada, está Deus, que é uma realidade que, se der tempo, a gente vai meditar. Não é? Essas 7 moradas, a realidade dela já era conhecida pela igreja, mas nem sempre meditada pela igreja. Não é? Então, os santos padres, muitos santos de sétima grandeza, como Santo Tomás, São Francisco de Assis, com certeza eram santos que estavam na sétima morada, mas não era uma realidade meditada nos livros, tá certo? E a Santa Teresa, ela tem essa questão mais magistral na obra dela, que ela vai descrevendo passo a passo, e ela chega a uma conclusão que existe uma sétima morada. Na verdade, ela mesma relata que nem ela conhecia que existia essa sétima morada. Quando ela chegou na 6ª morada, o Senhor teria feito um convite para ela, e aí ela descobriu, nossa, é daqui que vinha todas aquelas graças, né? É daqui que eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, e ela até se admira daquela realidade, né? De que exista um Deus amoroso que está morando dentro da gente e que as almas ficam o tempo inteiro fora de si e não entram dentro de si, não é? E ela vai descrevendo isso nessa obra, Castelo Interior, né? Então ela vai dizer, a gente não pode, lá nas primeiras moradas, capítulo 2, número 12, a gente não pode considerar, não é, que essa alma tenha poucos aposentos. Na verdade, são milhões, porque uma alma pode entrar aí de diversas maneiras. Não é? Essa é a primeira parte da vida espiritual, a vida ascética. Tem vários, ela diz, modos da gente estar ali, de entrar ali. Então, não é uma coisa instante. Né? Até mesmo porque nós não somos iguais. Né? Cada pessoa é única. Apesar de que tem princípios exatos da vida espiritual, como a gente vai ver aqui, o Rui Marinho vai precisar para nós, mas existem certas coisas que, como a gente já meditou, depende do temperamento da pessoa, do seu modo de educação, as experiências que ela teve na sua vida. Né? Aí as impressões do espírito, elas vão ficar mais tensas ou menos tensas, de acordo com o modo de vida que também nós levamos, o modo de educação que nós recebemos. Né? Então, as moradas de Santa Teresa, não é, elas não constituem tipo departamentos fechados. Não é? É algo que, na verdade, tem infinidades, né, modos de caminhar ali. Não é? De tal forma que as pessoas que aspiram à perfeição, elas têm que estar abertas à condução do Espírito Santo, seja qual for a vocação que ela é chamada. Então, se ela é sacerdote, se ela vai ser religiosa, se é pai de família, se é mãe de família, não é? As moradas, elas têm acesso para todas as pessoas, independente do caminho particular que o Espírito Santo está conduzindo ela. Então, nesse sentido, todo mundo é chamado a entrar dentro do seu castelo interior para começar a se relacionar com Deus através da vida de oração. Não é? Aí o santo, aliás, o Rui Marinho vai dizer que para a gente, então, não ficar
disperso, e as coisas é bom quando elas têm método, a gente vai seguir um método, então ele vai fazer uma ordenação metódica, né, dos principais graus de oração, né, da vida de oração, nas suas linhas fundamentais. E, nesse sentido, parece aí que a Santa Teresa, Santa Teresona, Santa Teresa de Ávila, ela tem, não é, preeminência sobre isso. Por isso ele vai usar ela muitas vezes, né, porque através do modo como ela expressou esses graus de oração, a gente pode chegar, lendo, compreendendo a obra dela, né, a um acesso mais profundo à psicologia humana em todos os seus sentidos, da alma humana, né? Por isso que eu falei no começo que nós cremos que esta obra, ela é, sim, pode ser considerada um tratado de psicologia, não é? Então, ele vai dizer para nós que vai seguir, sim, a doutora mística com escrupulosa fidelidade, né, nas palavras dele aqui. Não é? Por essas razões, vamos seguir a grande doutora mística com essa escrupulosa fidelidade. Não é? Claro, ele diz, não vamos deixar de aproveitar outros estudos preciosos, como São João da Cruz, não é? São Francisco de Sales, um outro teólogo chamado Padre Granada, não é? Que é mestre de oração, ele vai usar essas pessoas, mas ele vai seguir a Santa Teresa. E, em todo caso, para ficar ainda mais maravilhoso a abordagem que vai ser feita dos graus de oração, ele diz que vai seguir os princípios teológicos de Santo Tomás de Aquino. Então, isso aí é de uma plenitude, essa parte do livro é de uma plenitude fora do comum. Agora, antes da gente falar aqui mais ou menos dos graus de oração, a gente só vai começar a abordar mesmo o primeiro grau de oração na próxima formação, nós estamos fazendo só uma introdução. É interessante a gente situar algumas questões mais históricas. Então, no princípio da Igreja, então, os primeiros santos padres, não tinha, vamos dizer assim, não tinha tantas obras como as que nós, no princípio das coisas, né? Existiam obras, mas obras de grande apreço, de grande consulta que foi vivido, que foi escrito. Não como agora, em 1500, quem escreveu a coisa sobre espiritualidade já tinha uma vasta quantidade de obras já feitas que ela podia meditar e aperfeiçoar. Mas no começo, de princípio, sempre não tem tantas coisas assim sobre espiritualidade. Mas é interessante que, ao longo da vida cristã, o Rui Marinho, no livro dele, ele vai trazer as escolas de espiritualidade. Então, lá no início do livro dele, no tomo 1, ele vai trazer ali, em ordem cronológica, as escolas de espiritualidade que foram, ao longo do tempo, acontecendo na vida da igreja. Não é? E ali ele vai precisando com comentários maravilhosos a respeito de cada escola. Então, aqui a gente faz só um pequeno resumo das principais escolas, para a gente poder entender. Não é escola no sentido como a gente tem hoje, mas é escola no sentido de que um autor que surgia não anulava o outro. Não é? Então, de tal forma que tem uma continuação, um no pensamento do outro. Não é? Essa ideia de criticar as obras, no sentido marxista de crítica, tempos modernos para cá. A igreja tem uma continuidade, tem uma tradição. Não é? Então, você tem, no começo da igreja, ela é dividida os padres latinos e os padres do Oriente, os padres da antiga Roma oriental. Não é? Aí você tem, nos padres orientais, São João Crisóstomo, não é? E São Clímaco. São João Crisóstomo escreveu várias obras. O São Clímaco escreveu, a principal obra dele é A Escada do Paraíso, que é um livro que trata sobre espiritualidade. Nós já usamos alguma coisa dele aqui no passado para dar formação sobre a espiritualidade, e é um livro maravilhoso, não é? E que era muito usado naquele tempo. Depois, na igreja ocidental, a gente tem Santo Agostinho, que nem se fala a quantidade de obra dele, não é? E tem o João Cassiano, que era um leigo, não é? E que ele viveu num mosteiro dedicado a Santa Catarina, e não Santa Catarina de Siena, mas
que ficava nos pés do Monte Sinai, onde, alguns milênios atrás, o Moisés teria recebido as tábuas da lei. Né? E ele ficou lá no monte, ele era eremita, ele ficou lá em cima do topo do Monte Sinai, muitos anos, uns 10 anos mais ou menos. Depois ele desce, porque precisava dele, para ele ser o abade desse mosteiro, e aí foi o período que ele escreveu essa obra, A Escada do Paraíso. Né? Muito consultada também, muito vivida. Então, isso aí era essas principais. Né? Então, os primórdios da igreja era assim. Depois, em mais ou menos 550 na história da igreja, aparece aí São Bento. Né? Aí São Bento tem algo grandioso. São Bento, com a experiência de Santo Antão, que é mais ou menos uns 300 anos, mais ou menos no ano 300, tinha largado o mundo, não é? E entrado no deserto para também ser um eremita. Ele é o pai desse movimento monarquista, do rondicismo, e também com a experiência do próprio João Cassiano, ele escreve a regra de São Bento. Não é? Então, a partir do momento que São Bento escreve a regra, baseada nessas obras, você tem uma tal perfeição que, aos poucos, outras regras de espiritualidade, a vida espiritual, vai sumindo. Né? E todo mundo que vai escrever uma nova regra se baseia em Santo São Bento. Né? E depois, passa-se um bom tempo, chegamos na Idade Média, aí você tem as grandes escolas, já se fala de escola, a partir de São Bento já se fala de escola de espiritualidade, a escola beneditina de espiritualidade. Né? E na Idade Média você tem uma série de escolas, entre as principais que não é falado tanto hoje, nós temos a escola dos Vitorinos, onde se destacou Hugo de São Vito, Ricardo de São Vito. Não é? A escola vitorina foi uma escola fundada por Guilherme de Champeaux, uma escola anexa à Catedral de Notre Dame. Ele dava aula ali, de repente, a profundidade da teologia com que ele aplicava nas aulas fez com que ele quisesse abandonar aquilo lá para viver na prática aquilo que ele ensinava. Então, ele foi aos arrabalos ao redor ali de Paris, encontrou uma capelinha para se dedicar à vida de oração. E dali surgiu, né, o Mosteiro de São Vito, que mais tarde depois entrou o Hugo de São Vito, né, e ali eles fundaram uma escola, e de um modo magistral, onde se destaca os principais, né, o Hugo de São Vito e o próprio aluno dele, Ricardo de São Vito. E aqui, no Ricardo de São Vito, é muito interessante uma coisa, porque esses graus de oração, a espiritualidade do modo como nós temos de Teresa, Santa Teresa para frente, é um pouco diferente do que nós temos dela para trás, né? Porque realmente ela é doutora, e doutora é porque realmente ela tem algo novo a dizer, daquilo que vinha se meditando na igreja. Mas nós temos 2 livros nesse tempo, do Ricardo de São Vito, muito preciosos de espiritualidade, que é um tratado da Arca da Aliança, que é um livro grande, tem um condensado dele no site do cristianismo.com, e também um comentário que ele faz da vida de Jacó, né? Onde tem lá Jacó, que queria casar com a Raquel, né? Quando ele viu, ele casou foi com a Lia, né? E aí ele teve que trabalha 7 anos, você vem para estudar a Raquel, trabalhou 7 anos, quando ele foi ver, ele estava casado com a Lia. O Lambão lá enganou ele, e ele casou com a Lia. Depois, não, a regra é essa, você tem que casar a mais nova primeiro, a mais velha primeiro. Né? E você trabalha mais 7 anos, aí você vai casar com a Raquel. Aí ele foi lá, trabalhou mais 7 anos e casou com a Raquel. Então, o Ricardo de São Vito comenta que isso aí é a vida espiritual. Porque o auge da vida espiritual é a contemplação. Mas para você chegar na contemplação, se você chegar na Raquel, ele vai dizer que você tem que primeiro desenvolver as virtudes da vontade, que é a Lia. Trabalhar a paciência, trabalhar a castidade, vencer os maus pensamentos, né? E assim ele, através da meditação das Sagradas Escrituras, ia se desenvolvendo um conjunto da vida espiritual naquele tempo. Então, o próprio Ricardo de São Vito, ele consegue ver a vida espiritual na Arca da Aliança, na estrutura da Arca da Aliança, os graus de contemplação que tem ali na estrutura da Arca da Aliança. Né? Mas aí, o que se acentua nesses autores é exatamente a capacidade da meditação das Sagradas Escrituras, não é que eles tinham ali. Um altíssimo nível de abstração, de meditação e daquilo que era o desenvolvimento da fé na obra deles. Né? Então, mais para frente, já na Renascença, começa a aparecer São João da Cruz, Santa Teresa, não é? Aí Santa Teresa aborda já essa situação de um modo
já diferente, com os graus de oração. Já se conhecia os graus de oração no passado, mas a oração era, sobretudo, entendida como oração vocal e oração mental, não é? A forma como esses graus de oração foram desenvolvendo, nós devemos, de fato, a Santa Teresa. Então, você tem ali São João da Cruz, Santa Teresa. Antes disso, ainda, na Idade Média, nós temos duas escolas maravilhosas, a escola dominicana, estava esquecendo, a escola franciscana e a escola dominicana, fundada por São Domingos, São Francisco de Assis, a Ordem dos Pregadores, do qual depois participou Santo Tomás de Aquino, né, entrou na ordem dos mendicantes, e é um dos principais santos, né, vamos dizer assim, dessa obra, e que mostra todo o trabalho do que significa contemplação na magistral Suma Teológica, né? Era para isso que era entendido a vida espiritual, para você chegar à contemplação, né? Aí depois nós chegamos aí, São João da Cruz, começo da Renascença, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é interessante, porque o Rui Marinho vai dizer que ele sozinho é uma escola de espiritualidade. Não é ele sozinho, pelo modo tão acertado, tão profundo e tão simples, que ele queria que as pessoas chegassem na vida espiritual. Então, o Rui Marinho vai dizer que, apesar dele ter um embasamento também em Santo Tomás, como todo mundo tem, ele tem um embasamento em São Francisco de Assis, que ele deve o seu nome, São Francisco de Sales. A obra dele, na verdade, é uma tentativa de explicar a profundidade, olha só isso, o Rui Marinho vai dizer, da obra de Santa Teresa para pessoas mais simples, né? Então, na verdade, a Filotélia, Tratado do Amor de Deus, aquelas obras que nós conhecemos de Santo Francisco de Sales, na verdade, ela é uma tentativa muito bem sucedida de explicar o que era a espiritualidade teresiana, não é? Na escola de Santa Teresa, na reforma dela do Carmelo, e tudo que ela fez, não é? E depois, já mais ou menos no século XIX, século XVIII, nós temos o São Bolso, né? O São Bolso é muito interessante, São João Bolso, que ele é interessante porque ele, por causa da vocação dele, ele quis fundar uma escola para uma congregação para ajudar a juventude, né? Para ajudar os mais jovens. E aí, no tempo dele, teve contato com as obras de São Francisco de Sales, né? E é ele que resolveu, então, olha, vai ser, apesar que tinha morrido uns 2 séculos para trás, nós vamos dedicar a nossa obra a ele, né? E vamos estudar as obras dele na nossa congregação, e de tal modo que ele dedicou a obra dele a São Francisco de Sales, e por causa disso é chamado de os salesianos, né? Os salesianos. Então, dessa experiência, a gente pode dizer assim, que tanto São Francisco de Sales como o Dom Bosco, eles, na verdade, né, São João Bosco, eles, na verdade, eles estão pegando a obra de Santa Teresa e sintetizando a obra deles. Então, nós estamos só querendo precisar aqui, porque o Rui Marinho, ele vai falar dos graus de oração a partir de Santa Teresa. Então, nós estamos colocando a importância que Santa Teresa teve já para outros autores, e santos autores, no passado. E nós temos também, acho que no século XVIII, o São Ligório, que é o fundador do Santa Afonso de Ligório. Tem Santo Inácio também, não é? Com jesuítas ali, também no começo da Renascença e tudo, que também deixou grandes contributos para a igreja em relação à escola inaciana de espiritualidade, fizeram um trabalho nas universidades, e deixou coisas escritas também de espiritualidade muito profundas, não é? E aí nós temos o Santo Afonso Maria de Ligório, que a obra magistral dele foi a teologia moral. Então, o Rui Marinho chega a afirmar que, apesar, assim, no sentido de ele trazer as ideias de Santo Tomás para escrever a obra dele, né? Quer dizer, a obra Teologia Moral, ela é profundamente baseada em Santo Tomás de Aquino, mas, na verdade, ele também está embasado na sua espiritualidade nos princípios das obras de Santa Teresa, não é? Veja a importância que Santa Teresa tem para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, não é? No caminho de perfeição, a Santa Teresa, ela fala de principais 4 graus de oração, né? Então ela fala de recolhimento, quietude, união simples e arrebatamento, né? Ela vai falar disso
E ela sempre vai voltar a atenção para esses 4 graus de oração, não é? Mas a gente percebe que o próprio Rei Maria vai dizer desses outros graus que fazem parte da vida ascética, né? A oração vocal, meditativa, a gente vai comentar aqui. Mas o que é interessante observar aqui, a finalidade da vida espiritual, não é? Para todos esses autores que a gente citou, a finalidade dela, o objetivo principal era levar a alma à contemplação. Contemplação de quê? Contemplação de Deus. Não é? Tem um teólogo mais moderno, do século XX, o Garrigou Grande, que ele fala que contemplação, perfeição da caridade, união com Deus é a mesma coisa. Não é? Então, a contemplação é o máximo, quando uma alma chega a contemplar a Deus, é o máximo desenvolvimento do nível de caridade, da caridade na alma dela. Não é? Então, a perfeição da caridade é a contemplação. Então, essas escolas têm em comum o fato de elas serem escolas, porque quando você passa do 4º grau de oração para frente, o objetivo delas é levar a alma a contemplar, a contemplação, não é? Através da contemplação infusa. Mas, ali na vida ascética, cada uma dessas escolas ela tem um modo. Então, a escola franciscana é mais afetiva, trata da chaga de Nosso Senhor, trata do presépio, mais afetiva a escola franciscana. A escola dominicana, por exemplo, é mais intelectualista, não é? Não que não tenha amor, mas tem esses destaques, não é? E assim a gente vai vendo nas escolas. Mas quando se trata da finalidade da vida espiritual, por que a gente reza? Por que a gente reza para entrar em união com Deus? E qual é o máximo da união com Deus? Chegar à contemplação. Não é? A contemplação, como Santo Tomás vai dizer, a contemplação da verdade. Não é? É interessante, é curioso, para a gente precisar um pouco o que seria contemplação, um pouquinho. O Santo Tomás de Aquino, que alguns dizem que é um santo frio, né? Mas é um santo de 7ª grandeza. Nós vemos na biografia dele que no final da vida dele, um ano antes dele morrer, 1273, ele morreu em 1274. Um ano antes dele morrer, ele mudou completamente. Tanto que ele falou que não ia mais escrever. Né? Não vai mais escrever, porque aquilo que ele escrevia era palha. Tudo era palha. Diante do que ele tinha visto. Então, é curiosa a história. Ele, de madrugada, acordava e ia para a igreja de São Nicolau para rezar. Só que ele saía antes do sino tocar e ia entrar em oração. Não é? O Santo Tomás de Aquino, estou falando, né? Tem uma pessoa me perguntando quem é o Santo Tomás. E ele saía para rezar, de madrugada. Ia para a igreja para rezar. E aí um amigo dele, lá do mosteiro, se eu não me engano, Domingos, um frade curioso, foi curiar o que ele estava fazendo, que ele levantava toda noite para rezar. Que ele levantava toda noite. E voltava, logo que o sino tocava, ele voltava, para não ser percebido ali, alguém não pegar ele na oração. Então, esse padre seguiu ele, esse frade seguiu ele, e para a admiração dele, o texto fala, na penumbra da noite, estava lá Santo Tomás de joelhos, na frente de um crucifixo, e quando o outro padre que estava curiando chega, Santo Tomás está mais ou menos a 2 palmos de altura do chão. E, na noite, o frade escuta alguém dizendo, Tomás, você falou tão bem de mim, o que você quer de presente? E aí Santo Tomás teria respondido, nada, senhor, somente vós. Então, um cara que é filho, meu coração chega a aquece aqui, ó, só de pensar numa situação dessa. O cara estava lá levitando, recebendo um convite, claro, para quem vai ver que quem vai estudando, a gente vai estudando essas coisas aqui, de espiritualidade, a gente vai ver que isso é um convite claro de Deus para entrar na Santa Morada, naquilo que seria a união transformativa, não é? E aí, Santo Tomás muda, não é? Ele estava celebrando uma missa e, de repente, ele fica com um aspecto diferente. E depois, com muita insistência, ele fala que Deus teria proibido ele de escrever porque ele teria tido acesso a uma ciência superior. Agora, você imagina, o curioso é que ele estava escrevendo a 3ª parte da Suma Teológica e ele tinha acabado de terminar o Tratado da Eucaristia. Então, Deus presenteou ele com a 7ª morada pela obra do Tratado da Eucaristia. Deu de presente pelaquela obra
a sétima morada para ele, né? O sétimo grau de oração, sei lá, a contemplação para ele, né? Que ele já vivia intensamente, mas ali na sétima morada aquilo para a alma uma coisa que eu imagino, que eu não estou lá, deve ser fora do comum, né? Então, Santo Tomás, um ano depois disso, ele também vem a falecer. Então, a gente vê um pouco o que seria a ideia de contemplação. Santo Tomás, na verdade, é uma transcrição para o papel da atividade contemplativa dele, obra de tudo quanto que é jeito, né? E assim também os santos, outros santos que a gente conhece, não é? Mesmo os que não deixaram obras escritas, não é? Mas que tiveram sempre como cúmulo da sua perfeição chegar à contemplação de Deus, através da luz da fé, ou através da oração, que é a mesma coisa. Então, para a gente finalizar, a gente coloca aqui só para a gente ir aquecendo, se Deus quiser, a gente conseguir penetrar o que tem de profundo nesses graus de oração, expor nesse finalzinho os graus de oração que é descrito por Santa Teresa, que o Rui Marinho traz aqui. Então, são 9 graus de oração. E eu tinha dito, na formação passada, ou nas formações, que eu queria que a gente imaginasse, não é à toa que é 9 graus de oração, e não é à toa que são 9 meses da gestação que uma criança passa no seio de uma mãe. Não é? E não é à toa que a Virgem Maria foi feita mãe dos homens. E não é à toa que lá em João 3, Jesus fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Não é? E se a gente meditar o diálogo dela com o anjo, a gente vai ver que tem 2 tipos de nascimento naquele diálogo ali. Não é? São 2 filhos de Deus que nascem. É o filho de Deus mesmo na cabeça, que é o Cristo, como diz Santo Agostinho, e os filhos adotivos, não é? Que são aqueles que creem. E a Virgem Maria, ela é, de algum modo, responsável para nos gerar nesses graus de oração. Então, a nossa devoção mariana tem que estar em primeiro lugar em relação a isso. Então, eu gostaria que a gente se imaginasse dentro do ventre da Virgem Maria em relação a esses graus de oração, uma geração espiritual. Então, nós temos a oração vocal, a oração meditativa, a oração afetiva, a oração de simplicidade. Depois nós temos o recolhimento infuso, quietude, oração de quietude, união simples, união estática e união transformativa. 9 graus de oração. Os primeiros 3 graus de oração, que é da vida ascética, a vida espiritual dividida em vida ascética e vida mística. Então, na vida ascética, nós temos os 3 primeiros graus de oração, que o Rui Marinho vai colocar ponta a ponta com as 3 primeiras moradas. Então, a oração vocal é a primeira morada, a oração de meditação é a segunda morada, a oração afetiva seria a terceira morada. A oração de simplicidade, ela se caracteriza por uma passagem, vamos usar assim aquela linguagem do Evangelho, da porta estreita, para você entrar para a vida mística. Então, a oração de simplicidade, que é a simplificação da oração afetiva, não é? Um olhar simples para Deus, você recebe tanto luzes da vida afetiva, como luzes das práticas ascéticas que você tinha. Então, está ali misturado. E é geralmente ali, mais ou menos, que começa a acontecer a purificação, que é chamada de purificação passiva, não é? Que é um chamado para você ir para graus de oração mais profundas, que é um chamado para você entrar na vida mística, não é? E os outros graus, então a oração de recolhimento infuso, quietude, união simples, união estática e união transformativas fazem parte da vida mística e correspondem à 4ª morada, à 5ª morada, à 6ª morada e à 7ª morada. Então, são graus de oração os mais elevados, não é? Então, a gente vê que existe aqui uma unidade nessa abordagem, porque tanto ela está relacionada com as vias de progresso da vida espiritual, a vida purgativa, unitiva, não é? E depois iluminativa, depois unitiva, ela está profundamente relacionada com os graus, não é? com as moradas, né? o castelo interior de nossa alma, não é? E profundamente relacionada com a gestação da Virgem Maria, não é? E a Virgem Maria que vai nos gerar em cada um desses graus. Então, a oração vocal, a gente vai tratar na semana que vem, mas ela é caracterizada, o Rui Marinho vai caracterizá-la para nós como uma reforma de vida. Então, a oração vocal não é só a gente verbalizar palavras, né? A Santa Teresa fala que isso é uma monstruosidade. Você rezar sem atenção no que você está rezando, né?
Não está certo esse negócio. Tem que ter atenção. E é uma reforma de vida, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Semana que vem, nós vamos entrar em alguns detalhes da oração vocal, primeiramente. A oração vocal também é a via purgativa, não é? O primeiro estágio da via purgativa, e é a primeira morada de Santa Teresa, para quem está em estado de graça. Então, não existe vida espiritual para quem está em pecado mortal. Então, aproveite, está ouvindo aí essa formação e busca a confissão, para que na semana que vem você já esteja em estado de graça e a gente possa crescer nesses conceitos, compreendendo esses conceitos, também crescer na vida espiritual. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Eu sempre esqueço, a gente vai rezar a oraçãozinha final, que a gente sempre reza aqui na comunidade. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.